Seja bem-vindo, Espírito Santo, a esse lugar, Senhor. Nós amamos a Tua presença, Senhor Jesus. Nós adoramos a Tua presença, Senhor. E onde o Senhor está, a liberdade, onde a Tua presença está, Senhor, não há medo. Oh, Senhor, onde o Senhor está, não há depressão, não há morte, Senhor Jesus, não há tristeza. Onde o Teu Espírito está, Senhor Jesus, há liberdade. Onde o Teu Espírito está, Senhor, há liberdade, Deus. Que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor venha com o Teu poder, que o Senhor venha com a Tua glória sobre nós. Venha com o Teu reino, com a Tua justiça, Senhor Jesus. Venha sobre nós, Senhor. Venha, Senhor. Onde o Senhor está, Senhor, onde o Senhor está. Onde o Senhor governa, Senhor, os lares em que o Senhor governa, os lares que o Senhor entra são transformados, são mudados, Senhor Jesus. Os destinos são alterados, Senhor, vidas são transformadas. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha com o Teu Santo Espírito agora sobre nós. E faça em nós, Senhor, o que só o Senhor pode fazer, o que ninguém mais faz, mas só o que o Senhor pode fazer. Venha com Teu Santo Espírito, Senhor. Venha com Teu Santo Espírito, Senhor, sobre nós, sobre cada casa, Senhor, sobre cada família. Que o Senhor, Pai, invada, Senhor, inunde as casas agora nesse momento, Senhor. Que as famílias sejam atingidas, sejam alcançadas pelo fluir do Espírito Santo de Deus. Senhor, que a Tua presença venha, Senhor, ser como um refrigério a cada família atingida nessa noite. Deus, em nome de Jesus, que essas pessoas sejam tocadas por Ti e que elas sintam, Senhor, o Teu tocar, que elas sintam a Tua presença nas suas casas. Em nome de Jesus, Senhor, que os lares sejam cuidados por Ti, Senhor, e que as pessoas sintam que é o Senhor quem faz, que é o Senhor que pode todas as coisas, que é somente o Senhor. Eu queria te dar boa noite aí na sua casa, você com a sua família. E nós já entramos na presença do Senhor. Eu queria que você convidasse a sua família a adorar ao Senhor e a pedir que Ele venha com a sua presença, que Ele venha inundar o coração do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa, da sua sogra, quem estiver aí com você, que seja invadido e inundado pelo Espírito Santo, que a presença dEle, que faz toda a diferença, que transborda, que transforma todas as coisas. Onde o Senhor está, não tem como ficar do mesmo jeito. Então eu te convido a convidar alguém que está aí do seu lado, para adorar esse Deus e fazer esse convite ao Espírito Santo, para que Ele venha e faça o que só Ele pode fazer por nós. Amém? Aleluia. som do céu tocando aqui, Espírito
pede Ele, Espírito vem. Espírito vem, quebranta o meu ser. Espírito vem, faz o céu descer. Rei Jesus, exaltamos o teu nome, a glória faz tremer terra e céus, aviva-nos, queremos o teu reino aqui, nós te queremos, queremos o teu reino aqui, Rei Jesus, exaltamos o teu nome, a glória faz tremer terra e céus, aviva-nos, queremos o teu reino aqui, nós te queremos, Jesus, queremos o teu reino aqui, Espírito vem, quebranta o meu ser, Espírito vem, faz o céu descer, faz o céu descer, Espírito vem, 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 quebranta meu ser, Espírito vem, faz, Senhor, faz o céu descer. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Que venha o teu reino, Senhor, que venha a tua justiça sobre nós, que venha a tua glória sobre nós, Senhor Jesus, que venha a tua glória sobre nós, que venha a tua glória sobre nós. Aleluia, aleluia. Jesus ainda continua sendo a solução para nós. Jesus ainda é tudo que nós precisamos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele fala para nós que todos aqueles que buscarem Ele jamais terão sede, porque o Senhor é a água da vida, o Senhor é a esperança, o Senhor é aquele e aquilo que nós precisamos. O Senhor ainda é, Jesus ainda é tudo que nós precisamos. Eu não sei o que você tem ouvido durante esses dias, mas eu quero te dizer que Jesus ainda é o princípio, Ele é o meio e Ele é o fim. Ele é tudo em todos nós. Ele é tudo. E eu queria te convidar a cantar essa canção conosco. Enquanto nós cantamos essa canção, você aí na sua casa pode dizimar e ofertar no conforto da sua casa, pelo aplicativo, que você sinta à vontade na presença do seu Pai, amém? Os dados estão aparecendo aí na tela. Você pode dizimar e ofertar. Tem no aplicativo da igreja também. Você pode ficar à vontade, o que for mais acessível para você. O Senhor tocar no seu coração. Semeie em terra fértil, para que você seja próspero, para que o Senhor alcance você com as bênçãos dele, amém? Creia no Senhor, creia, mesmo você que está passando por dificuldade. Muitos irmãos nossos estão desempregados, muitos irmãos nossos estão tendo que se reinventar no meio da pandemia.
mas que o Senhor te alcance, que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça você prosperar em tudo que você fizer. Onde você colocar as suas mãos, o Senhor faça prosperar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quando a insegurança e o medo vem paralisar, preso em mentiras, não há mais forças para levantar. A luz brilhou, curando as feridas, me libertou de todas as mentiras, explodindo de energia sobre nós um novo dia, meu renovo na alegria, luz que me abraça, nunca se apaga. A luz brilhou, curando as feridas, me libertou de todas as mentiras, aleluia, explodindo de energia sobre nós um novo dia, meu renovo na alegria, luz que me abraça, nunca se apaga, explodindo de energia sobre nós um novo dia, meu renovo na alegria, luz que me abraça, nunca se apaga. Tua luz em mim brilhou, queimando as mentiras e me libertou. Eu vivo pela graça que me alcançou, pra sempre teu na luz que me abraça, nunca se apaga. Tua luz em mim brilhou, queimando as mentiras e me libertou. Eu vivo pela graça que me alcançou, pra sempre teu na luz que me abraça, nunca se apaga, explodindo de energia sobre nós um novo dia, meu renovo na alegria, luz que me abraça, nunca se apaga, explodindo de energia sobre nós um novo dia, meu renovo na alegria, luz que me abraça, nunca se apaga. O Senhor é a luz que nunca se apaga. O Senhor é o motivo da nossa esperança. O Senhor é o motivo da nossa alegria. E a bondade do Senhor, ela dura para sempre. A bondade do Senhor, ela não termina nos nossos tempos ruins. O Senhor continua sendo bom. E a bondade e a misericórdia do Senhor, elas nos seguem e se renovam a cada manhã. Eu não sei qual é a situação que você se encontra hoje. Eu não sei se você está passando por um divórcio. Eu não sei como está a sua casa. Eu não sei se você está passando pela situação mais difícil da sua vida. E às vezes parece que a bondade do Senhor não está alcançando a sua casa. Mas eu quero te dizer que o Senhor é bom. E não são as coisas deste mundo, não é a circunstância que você tem vivido que muda a personalidade e o caráter do Senhor. O Senhor é bom. E o Senhor nos alcança com essa bondade. E o Senhor te alcança com essa bondade. Creia na bondade do Senhor, mesmo em tempos difíceis. Mesmo com a morte de um ente querido que você acabou perdendo. Creia que o Senhor ainda é bom. E que a bondade do Senhor alcance o seu coração agora. Que a bondade do Senhor seja como um refrigério, seja como um vento que venha e traga paz. Que a bondade do Senhor te traga paz nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia.
fonte que eu bebo és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso és minha canção. Tu és bom, bom, oh. Tu és bom, bom, oh. Tu és bom, bom, oh. Tu és bom, E do meu coração, seja o vento em minhas alas, a âncora no mar és minha canção. E do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias és minha canção. E do meu coração, seja o vento em minhas alas, a âncora no mar és minha canção. E do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias és minha canção. Tu és bom, bom, oh. 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 Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Sabe, você pode declarar com fé. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás Declare jamais. novamente que não me deixarás. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Que tu és bom, bom, oh. Tu és bom, bom, oh. Tu és bom, bom, oh. Tu és bom, não nos deixará jamais, Senhor. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Senhor, coloque em nossos lábios orações de gratidão ao Senhor. Coloque em nossos lábios e nosso coração gratidão ao Senhor. Gratidão, Senhor, porque nós ainda estamos de pé, nós ainda estamos aqui. Apesar de, Senhor, nós ainda estamos aqui. Porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Porque o Senhor é o mesmo. E o Senhor é aquele que cuida dos seus e não nos deixará. Oh Deus, o Senhor é aquele que não nos deixará, é aquele que estende os seus braços para que nós possamos descansar.
O Senhor não é alheio às nossas dores. O Senhor não é alheio aos seus problemas. O Senhor não é alheio à sua dor. O Senhor não é alheio à situação que você tem vivido. O Senhor é o descanso. O Senhor é aquele que abre os braços. É aquele que senta para você vir no colo dele e descansar nele. Que o Senhor seja um refrigério para você nessa noite. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Nós acreditamos, Senhor. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Será que você aí na sua casa pode se abraçar assim? Para você sentir o abraço do Espírito Santo em você. Os braços do Pai te aquecendo. Os braços do Pai te envolvendo, dizendo: filho, eu estou aqui. Filho, eu estou contigo. Oh, eu sou o descanso. O Senhor é o descanso. Em teus braços é o meu 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 descanso. Recaia em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça.
para o Senhor que nós voltamos. E caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Faz o nosso descanso, Senhor. Faz o nosso refúgio. Graça e paz, queridos. Para nós mais uma alegria estarmos reunidos aqui como igreja, hoje na casa de um dos nossos irmãos, podendo fazer essa live abençoada. E eu creio que o Senhor falará tremendamente ao seu coração, como tem ministrado ao meu coração. Eu creio que você já foi ricamente abençoado pelas canções que foram aqui ministradas pela Letícia e pela Bianca. Nós que estamos aqui acompanhando tudo, fomos tremendamente tocados pela presença do Espírito Santo. E nós queremos que você sinta isto também em sua casa. Antes de nós começarmos a ler a palavra do Senhor, entrarmos na mensagem, nós gostaríamos de orar. E eu quero te motivar a orar este momento por todos aqueles que você conhece, até aqueles que você não conhece, que estão envolvidos na área médica. Os enfermeiros, os médicos, todos aqueles que estão encarregados, que trabalham em um hospital, de repente até mesmo lá o manobrista, que recebe o carro de alguém que chegou enfermo, que tem que guardá-lo, tem que cuidá-lo. Então nós gostaríamos de orar este momento por eles. Nós sabemos que eles estão passando por muitas lutas e também muitas dificuldades. Nós temos acompanhado alguns que são da nossa igreja, a luta que tem sido estar à frente da área médica neste momento tão crítico, tão caótico que nós estamos vendo não só no Brasil, mas no mundo. Nós costumamos sempre trazer para o nosso lado, que é só no Brasil, não no mundo inteiro, mas nós gostaríamos de orar para que Deus pudesse abençoar, que o Senhor continuasse guardando, livrando de todo o mal. Nós temos várias pessoas da área médica na nossa igreja, então eu gostaria de orar por essas pessoas. Amém? Então vamos orar por eles. Pai amado, Pai querido, nós apresentamos todos os enfermeiros que participam da IBF, os enfermeiros espalhados pelo Brasil e pelo mundo, os médicos, Pai de amor, que têm dado muito mais do que o seu próprio tempo, todos aqueles que estão envolvidos, Pai de amor, de alguma maneira nos hospitais, sejam eles os faxineiros, sejam eles os seguranças, os manobristas, enfim, Pai de amor, aqueles que estão envolvidos neste momento dentro dos hospitais, das UPAs, Pai de amor, que o Senhor possa sustentá-los, que todo espírito do medo, do
pânico, Senhor, que tem gerado no coração deles até mesmo abandonar a profissão. Senhor, que este medo, este pânico seja arrancado da vida deles e que o Espírito do Senhor os fortaleça, os encorajem a continuar a carreira que um dia eles escolheram. Eles escolheram, Senhor, cuidar de vidas, cuidar de pessoas. Pai de amor, assim como nós, cada um na nossa profissão, escolhemos aquela profissão. E eles também escolheram essa que tem sido assim, sempre foi uma profissão muito linda, muito desejada. Talvez hoje não tão desejada por alguns, mas ainda assim, eu entendo que o chamado médico, o da enfermagem, é realmente um chamado. Assim como o chamado pastoral, onde nós somos impulsionados a cuidar de pessoas, a tratar bem as pessoas, a dar o nosso melhor pelas pessoas. Nós não escolhemos estar num hospital, mas os médicos e enfermeiros, sim, eles escolheram estar em um hospital, escolheram estar em uma UPA, Senhor, escolheram estar em um posto de saúde. Então, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os sustente, que o Senhor gere ao redor deles uma barreira de proteção, Pai de amor, livrando-os, Pai de amor, de todo espírito de morte, de toda contaminação, em o nome do Senhor Jesus, e que também os seus familiares possam ser preservados. Assim nós oramos, os abençoando em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos, gostaria de ler um texto de Gênesis. Se você que está aí no conforto da sua casa puder abrir a sua Bíblia, Gênesis capítulo 12. Nós temos uma história muito conhecida, que é a chamada de Deus para Abrão, onde o Senhor dá uma direção muito clara para Abrão, aquilo que ele deveria fazer. Então vejamos, Gênesis 12, verso 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, seja tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, que coisa linda esta promessa de Deus para Abrão. O Senhor dá uma direção muito clara para ele, de como ele deveria proceder, qual a atitude que ele deveria ter, a atitude que ele deveria tomar para obedecer, seguir aquilo que Jesus tinha para a vida dele. O tema da minha mensagem hoje é: decisões erradas custam caro. Decisões erradas custam caro. Eu não sei se você já tomou alguma decisão errada. Em algum momento da sua vida, você sabia que não era o melhor, mas nós, como brasileiros, temos aquele negócio chamado de jeitinho. Irmãos, e como o jeitinho nos prejudica? Nós queremos dar jeitinho para tudo. De repente, você é parado por um policial rodoviário, ele vê que você tem algumas infrações, que o seu carro não está em condições de rodar, mas mesmo assim você está rodando, você necessita rodar com aquele carro, e esse guarda chega até você, pede o documento, você já dá o documento com cinquentinha dentro, já induzindo aquele policial a pegar o seu documento e fazer vistas grossas, não olhar para os problemas, não olhar para os defeitos do carro. E aí ele vai pegar aquele cinquentinha, vai devolver o seu documento, vai dar uma enroladinha, como se estivesse fazendo alguma coisa, vai dar o seu documento e vai falar para você: boa viagem. São as coisas que muitas vezes se praticam, que é o famoso jeitinho. Nós queremos dar jeitinho para todas as coisas. E esses jeitinhos são decisões, são escolhas. E nós vamos perceber que normalmente essas escolhas são erradas. Quando Deus te dá uma direção, para você andar naquela direção, e você anda um pouquinho fora, dentro do jeitinho que você consegue arrumar, para que tudo ande de acordo com aquilo que você quer,
não de acordo com aquilo que Deus quer, você acaba tomando decisões erradas. E essa decisão errada, lá na frente, te custará muito caro. Nós vemos o texto que foi lido aqui, que Deus chama Abraão e a sua família. Ou seja, Abraão, esposa, e se tiver filhos, os seus filhos. Não era o caso. Então Deus chamando ele, a casa dele, então é ele, a esposa, seus empregados, aqueles que trabalham com ele, então, eles deveriam sair junto com Abraão. Mas nós sabemos que na caminhada, a vida, ela é cheia de caminhos, e para cada caminho há uma decisão a ser tomada. Entra aí, que nós podemos dizer já de algo que nós entendemos muito bem, é a questão do livre-arbítrio. O homem escolhe o caminho que deve andar. O homem vai decidir por o caminho que ele acha que é melhor para ele. Esta é a questão do livre-arbítrio que nós temos. Aparentemente, nós decidimos. Aparentemente. Se nós entrarmos e trabalharmos um pouquinho a questão do livre-arbítrio, você vai perceber que o livre-arbítrio não te dá atalhos. Mas quando você tem uma decisão e você quer usar do seu livre-arbítrio para a decisão, não aceitando 100% daquilo que Deus está declarando para você, e você vai dizer assim, olha, eu tenho a minha própria vontade, eu tenho o meu desejo, eu tenho as minhas decisões, as minhas escolhas, então você arruma um jeitinho, você arruma atalhos. Mas eu quero te dizer uma coisa, não há atalhos. Não há atalhos para a palavra. Não há atalhos para as direções de Deus. Não há atalho para as decisões que Deus coloca na minha e também na sua vida. Não há atalhos. Não fique arrumando situações dizendo, olha, porque o meu coração está dizendo isso. O meu coração está me impulsionando para isso. A palavra diz que o coração é enganoso. Não vá pelo seu coração. Quando nós olhamos as decisões do coração, eu vou abrir um paralelo aqui. Normalmente, quando nós aconselhamos alguns jovens que estão ainda no processo de arrumar um namoro, ele olha para uma pessoa e ele fala assim, ó, esta é a pessoa, e chega até a gente, fala, pastor, eu encontrei a minha cara metade. Eu encontrei a pessoa que é para a minha vida toda. E aí normalmente nós questionamos, você já orou? Não, já orei, Deus já respondeu. A pessoa já orou? Já orou também e Deus já respondeu. Aí eu penso o seguinte, ambos já oraram, Deus já respondeu para os dois. Que palavra que eu posso dar? A não ser, amém. Seja feita então a vontade do Senhor na vida de vocês. Passa-se 2, 3, 4, 6 meses, você vê que aquele namoro não foi para frente. E aí você pergunta para o casal, e aí, o que aconteceu? Ah, não era de Deus. Aí me abre uma interrogação, peraí, há 6 meses atrás, ambos oraram, e Deus disse sim. Eu tive que concordar, porque a palavra que me foi dita é que Deus havia dito sim, e eu não posso ir contra a vontade de Deus e a palavra de Deus. O que aconteceu então neste relacionamento? O que aconteceu nesta escolha? São as armadilhas que o próprio livre-arbítrio pode nos conduzir. Se nós acharmos que é segundo as decisões do nosso coração, são atalhos. E os atalhos são sempre decisões erradas. Nosso maior inimigo acaba se tornando o nosso próprio coração. Ele tem sido o nosso maior inimigo. Nós temos a tendência a falar que o diabo é o nosso inimigo. Sim, o diabo é. Desde o princípio, o diabo é o nosso inimigo. Mas se nós olharmos para nós, há um livro escrito por um pastor que foi meu professor, o pastor Russell Philip Shedd. Ele escreve um livro sobre adoração. E dentro do livro de adoração, ele fala sobre inimigos. E ele fala que nós temos 3 inimigos. O mundo, a carne e o diabo. Você vai perceber que o seu terceiro inimigo é o diabo. Antes você tem que vencer, vamos colocar numa ordem assim que vencer a nossa carne, vencer o mundo ao nosso redor,
E por último é o diabo. Então perceba que para vencer a minha carne, vai tratar com os meus desejos, vai tratar com o meu coração. Ao lidar com o mundo, eu vou lidar com as emoções que me rodeiam, com as ingerências e contaminações que eu vou recebendo daqueles que estão do meu lado. Por último, vem o inimigo da minha alma, que é o diabo propriamente dito. Então, nós devemos entender, a Bíblia diz que o coração é enganoso e ele costuma nos pregar peças terríveis. O coração nos engana. Nós que somos líderes de igreja, quando chega alguém lá na igreja, com aquela cara, né, de sofrimento, de choro, e aí ele vem e ele traz 3, 4, 15 crianças juntas, né, e fala, olha, eu estou passando fome, eu preciso de dinheiro para o gás, eu preciso de dinheiro para a comida, e aí o nosso coraçãozão, né, voltado pelas emoções, nos prega uma peça. E aí nós vamos, tiramos dinheiro do bolso, tiramos coisas da igreja, investimos na pessoa, aí a pessoa vai embora. Ela mal saiu, ela mal acabou de ir embora, toca um sininho. Você foi enganado. Mas você deixou se enganar por quê? Por causa do seu coração. O nosso coração nos engana. Porque se neste momento você agir de razão, vão falar que você não tem sentimento, que você não é espiritual, que você é ganancioso, que você poderia ter estendido a mão para abençoar aquela vida e você não fez isso. E aí vem um peso espiritual sobre o seu ser e você começa a se cobrar. Você fala assim, meu Deus, eu não fui sensível à tua voz. Mas de repente aquela cobrança não é do Espírito Santo. É o diabo pondo um peso sobre a sua vida, dizendo você é culpado mesmo, olha, o errado é você, tudo que você faz é errado. Então o inimigo tem essa maneira de trabalhar contra nossas vidas. Então quando nós deixamos muito o nosso coração falar, nós temos a tendência a entrar por um caminho de engano, porque tudo isso envolve emoção. Se nós nos deixarmos levar pela emoção, nós vamos colocar os pés pelas mãos. Vamos tomar atitudes erradas. A Bíblia, ela conta a história, dentro do texto que nós lemos, de um homem que tomou decisão errada e pagou muito caro pelo erro cometido. Por isso que o tema da mensagem é decisões erradas custam caro. Então vamos tentar lembrar um pouquinho do que o texto que nós lemos diz. Diz que Deus chamou Abrão e a sua casa. Só que Deus dá uma orientação, sai do meio da tua parentela. O que o texto, logo em seguida, começa a tratar que Abrão fez? Vamos ver um pouquinho aqui, um verso após, verso 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Irmãos, até aí estava certinho. Partiu como Deus havia orientado. Abrão, faça isso. Abrão foi e fez. Só que o texto não para aí, o texto continua. Diz assim, e Ló foi com ele. Quem era Ló? Ele fazia parte daquela família que Deus estava mandando ele pegar e sair? Não, Ló era sobrinho, era filho do seu irmão. Deus não pediu para levar Ló, mas talvez o coraçãozão de Abrão olhou para aquele sobrinho, de repente ele viu ali uma possibilidade do sobrinho melhorar vivendo com ele. Então, neste momento, Abrão não leva em consideração uma ordem dada por Deus na sua totalidade. Ele resolve deixar o coração dele falar mais alto. De repente o sobrinho chegou, tio, deixa eu ir junto. Eu não aguento mais ver nesse lugar, eu quero sair de Ur, deixa eu ir embora. Eu não aguento mais viver aqui com a minha família. Olha, meu pai pega no meu pé, minha mãe fica me pressionando, os meus irmãos são chatos, olha, a vizinhança é chata, tem uma moça dando em cima de mim e eu não quero, eu preciso sair desse lugar. Deixa eu ir junto. Aí tio, com aquele coraçãozão, fala, tudo bem, né? Você também é da família. Então nós costumamos a colocar todo mundo dentro da família. E, como nós conhecemos a história,
o começo, o meio e o fim da história, nós sabemos que essa decisão foi errada. Foi uma decisão errada de Abrão, foi uma escolha errada do próprio Ló. E aí nós vamos entender o que está acontecendo. Abraão leva sua esposa, leva todos os seus bens, além do seu sobrinho. Por sua vez, seguiu o tio Abrão com toda a sua casa, todos os seus bens, e ambos eram muito ricos. Se não bastasse levar o sobrinho levou toda a família. Se não bastasse levar toda a família, levou todos os seus empregados, levou tudo o que possuía e até o que não devia. E ele segue. Agora, 2 grandes caravanas estão seguindo para um propósito e projeto de Deus. Deus tinha um projeto com Abraão. Ele traz o sobrinho. Aquilo que já era um grupo grande se torna em uma grande multidão, indo para o lugar a qual Deus havia determinado aonde Abraão viveria. E nessa peregrinação na terra, Abraão e Ló perceberam em determinado momento que não poderiam mais continuar juntos. Olha que coisa. Deus deu um toque, Deus avisou, não leve ninguém. Pega aqui sua família e vai embora. Nós, nosso jeitinho, nas nossas escolhas erradas, nós arcamos com o problema. Agora ele e o sobrinho já começaram a perceber que não dava mais para andar juntos, porque ambos tinham muitas coisas, tinham muitos servos, e aonde começou o problema? Se nós pudéssemos trazer para o nosso dia a dia, o maior problema se deu entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Os pastores não se entendiam, eles não tinham comunhão. Quando eles chegavam para dar água para o rebanho, todo mundo chegava junto e virava uma confusão. Não havia ali mais aquele amor entre Abrão e Ló, porque imagina, você está o dia inteiro ouvindo alguém chegar em você e falar assim: Ló, não dá, olha, porque os servos de Abrão, eles chegam primeiro na fonte de água e eles fazem uma bagunça e não nos deixam dar água para os animais. Eles chegam primeiro nas pastagens e devastam tudo e não deixam nós colocar nossos animais. Não dá mais para andar com eles. Nós temos que romper isso. Então, provavelmente, Ló foi tão pressionado pelos de fora, por aqueles que não pertenciam à casa, não pertenciam à família, era gente que se ajuntou. Você vai perceber isso mais para frente, quando Moisés tira o povo do Egito. Não sai só o povo hebreu, sai gente misturada. Provavelmente aqueles casamentos mistos foi gente junto. Não foi só o povo que Deus queria que saísse. Foi gente estranha, mas que já estava inserido na família. E essa gente estranha, inserida na família, é que começa a colocar problemas e dificuldades. Começa a haver problema onde não há problema. Então nós devemos ter muito cuidado com quem anda conosco. Eu quero te fazer uma pergunta: quem tem andado com você? Essa pessoa que tem andado com você, ela te impulsiona a viver a fé audaciosa com o Senhor, ou ela te puxa, ela te segura, ela te prende? Ela é aquela amizade que, em vez de te impulsionar, é aquela que te trava, é aquela que vê problema em tudo. Fala: olha, não ande com fulano, não ande com cicrano, porque ele é muito crente, não, porque ele é muito de oração, e não precisa de tudo isso. Cuidado com quem você está andando. De repente, essa pessoa não é para estar no seu rol de amizades, e você está dando muito ouvido a ela. Ló começou a dar ouvidos aos seus pastores, que não estavam em comunhão com os pastores do seu líder, porque queira assim, queira não, Ló estava debaixo do guarda-chuva, da cobertura de Abrão. E se ele andasse debaixo daquela cobertura, ele continuaria prosperando. Mas ele, ao invés de dar ouvidos ao seu tio,
a sua cobertura, ele foi dar ouvidos às pessoas da confusão. Será que você está dando ouvidos à cobertura ou os amigos da confusão? Quando você dá vazão a amigos que estão próximos, que aparentemente são amigos, mas que lá na frente você vai perceber que não são tão amigos assim, você vai optar, você vai tomar decisões erradas. Vendo tudo isso, Abraão chama o sobrinho e fala: olha, eu estou vendo, você já veio, falou, os meus pastores também chegaram e falaram, e aparentemente não haverá acordo, há muita confusão. Então, Ló, vamos fazer o seguinte: decida para onde você quer ir. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o sul, eu vou para o norte. Sem confusão. Escolha. A decisão é sua. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Pois é bem aí que o texto relata a decisão de Ló. Para qual caminho ele decidiu seguir. Gênesis 13:10 diz assim: e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. O que nós vemos aqui? Ló decidiu pelo sentido da visão. Ele decidiu por aquilo que ele viu. Não foi uma decisão no Senhor, foi uma escolha dos seus olhos. Ele olhou, viu e desejou. Se nós fôssemos olhar para um padrão bíblico, Abraão nessa época, já era um homem velho. Ele deveria dar a oportunidade para o seu tio, que era velho, ir para um lugar onde ele teria tranquilidade e paz. Um lugar melhor para um ancião viver. Pois Ló, pela sua visão, ele escolhe aparentemente o melhor lugar para ir. Então, ele olhou tudo aquilo que parecia ser muito lindo, muito maravilhoso, então ele anda nessa direção. Ele levantou os olhos, viu toda a campina do Jordão, que devia ser muito bela, porque a visão que se tem da campina do Jordão era similarmente a uma visão do paraíso. Então ele olhou aquilo e falou assim: tem lugar melhor que eu possa viver? Essa é a decisão assertiva. Afinal, isso parece o paraíso. Mas nem tudo que parece paraíso é paraíso. Só tem a aparência de ser um lugar muito bom. Então Ló, ele escolheu ir a um sentido, ir a uma direção errada. Ele escolheu andar errado. Talvez você pode perguntar: como assim? Como essa direção é errada? Por que essa direção era errada? Porque o lugar aonde ele escolheu era a região das Campinas do Jordão, que estavam as cidades mais pecaminosas da terra, Sodoma e Gomorra. Se nós pudéssemos colocar aqui aquele fundo musical, né? Taranã, um negócio meio tenebroso, escolheu Sodoma e Gomorra. As cidades mais tenebrosas da época. E Ló, então, armou suas tendas pertinho de Sodoma. Você pode muito bem dizer para alguém do seu lado, dizer assim, ó: não foi uma boa ideia. Não foi uma boa ideia armar a tenda próximo de Sodoma. Querido, você está próximo do pecado. Tem gente que está armando tenda próxima de situações de pecado. São decisões erradas. Afaste, tire a sua tenda da proximidade do pecado. Tem gente que está brincando com o pecado, está flertando ali com o inimigo,
está se aproximando e dizendo: e aí, diabo, legal, você está aí, eu estou aqui, somos vizinhos, mas eu não mexo com você, você não mexe comigo. Aí o diabo olha para você e fala assim: aham, chega mais perto, chega mais perto. Então nós vemos essa situação que Ló decidiu armar a tenda perto de um lugar perigoso. Eu espero que você esteja me entendendo. Nunca será uma decisão assertiva armar a sua tenda, depositar a sua confiança perto do inimigo. Os homens de Sodoma, eles eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Eles não respeitavam nada e não respeitavam ninguém. Mesmo assim, Ló decidiu erguer suas tendas pertinho deles. Era uma péssima vizinhança. Sem dúvida, era uma péssima vizinhança. Mas ele decidiu. Foi a escolha dele, foi a decisão dele, foi o livre arbítrio dele, motivado pela sua visão, pela direção do coração, se achegar perto daquilo que não presta. Não demorou muito e aconteceu um rebuliço ali. Não demorou muito e houve uma guerra. E você sabe que aonde há guerra, há pilhagem, há roubo, há morte, há tudo que não presta no meio de uma guerra. Então houve uma guerra entre os reis do vale e o rei de Sodoma. O que os inimigos fizeram? Aproveitaram de toda a situação, roubaram todos os bens e mantimentos de Sodoma e foram embora. Só que antes de ir embora, o que eles fizeram? Sequestraram Ló. Levaram Ló, sua família e todos os seus bens. Este é o problema, é o perigo de morar ao lado do inimigo. Morar ao lado de situações que você sabe que não prestam e que você deveria se afastar. Morou ao lado, você vai sofrer as consequências de tudo aquilo. Na verdade, Ló não tinha nada a ver com a guerra deles. Ló não tinha nada a ver com aquela situação. Porém, ele estava no lugar errado, na hora errada. Sabe aquele momento, e aí eu vou trazer algo à sua lembrança, quando pai e mãe dizem o seguinte: não vá em tal lugar, se afaste de tal pessoa. E aí você acha que é bobeira do pai e da mãe, é bobeira, de repente, do seu líder, que chega para você e fala assim: cara, não vai nessa festinha não, não vai nessa situação não, olha, é laço, olha, é uma armadilha. Aí você ouve aquilo, entra no ouvido, sai no outro, e você faz a coisa. Depois de algum tempo, você vai perceber que você não tinha nada a ver com aquilo, mas você estava no lugar errado, na hora errada. Quantas vidas foram ceifadas de pessoas estarem no lugar errado na hora errada? Estavam lá num bar, foram tomar um refrigerante e começaram a bater um papo, e de repente chegou alguém, matou todo mundo, matou o crente junto, matou aquela pessoa que não era para estar ali, simplesmente por estar no lugar errado, na hora errada. A sorte, se nós podemos dizer isso, que a sorte de Ló é que um dos seus servos escapou, fugiu, saiu correndo, foi até onde estava Abrão e contou tudo o que tinha acontecido. Então Abrão toma uma decisão, e é uma decisão interessante. Gênesis capítulo 14, versículo 14, fala sobre isso. Deixa eu ler aqui. Gênesis 14, 14. Diz assim: ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, e aí vem um detalhe, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Por que eu fiz questão de frisar o nascido em sua própria casa? É uma forma de dizer
que Abrão estava levando homens de inteira confiança. Porque aqueles que são nascidos da casa, nascidos em casa, pratas da casa, são de inteira confiança. Então ele arma seu pequeno exército e foi ao encalço de Ló. E conseguiu ajudar, salvou o sobrinho, os seus familiares, todos os seus bens, né? Eles tiveram sucesso nessa empreitada, porque Ló levou gente de confiança. Se você vai para uma luta, vai para uma guerra, vai para uma batalha, leve gente de confiança. Vai tomar decisões, vai fazer escolhas, esteja com gente de confiança. Os nascidos em sua casa. No final, deu tudo certo. Abrão, não havia sido dado o nome ainda, Abrão, levou de volta Ló e sua família e recuperou todos os seus bens e todo o seu povo. Se terminasse a história aí, nós poderíamos dizer, graças a Deus, Ló aprendeu no meio da luta. Ele percebeu que não dava para morar do lado do inimigo, não dá para morar do lado de gente que vive e quer viver uma vida de pecado, tem que se afastar dela. Ele passou por um perrengue, passou por uma luta, passou por uma desgraça, quase morreu. Aí você fala, não, depois dessa, Ló aprendeu. Não é isso que o texto diz. Aí, o que Ló faz? Ló volta para Sodoma. Volta a habitar em Sodoma. Ou seja, ele está acrescentando outro erro às suas decisões erradas. Sabe quando você apanha, e você fala, não posso mais fazer isso? E aí passa um tempinho, você volta a praticar. É isso que Ló fez. Ló está te mostrando que permanecer nas decisões erradas custarão um alto preço. Já havia recebido o livramento. Receba o livramento e vai viver uma outra etapa da sua vida, um outro estágio da sua vida. Mas o que acontece? Ló resolve voltar. Sabe aquele ímpeto do crente dizer assim, ó, eu preciso ficar no meio de quem não presta para ganhá-los para Jesus? Já passou uma tribulação, quase morreu, foi sequestrado, o tio teve que levantar um exército de gente fiel, de confiança, para tirar daquela situação, mostrar que ali era o pior lugar para ele, que a decisão em separar de Abrão foi errada, nem assim a pessoa aprende. Então você que tem esse ímpeto evangelístico de querer viver no meio de quem não quer mudança, cuidado. Você pode se tornar à semelhança deles e não ser a diferença. Ló poderia ser a diferença. Quando ele viu que tudo caiu, ele falou, estou arrependido, pisei na bola com meu tio, vou voltar debaixo da cobertura dele, vou me submeter às ordens dele, à orientação dele. Não, se eu tomei uma decisão errada, aí é aquela coisa, né? Já sou adulto, já sou maduro, a decisão é minha, e aí você volta a tomar uma decisão desequilibrada. Eu sei que eu tomo decisões erradas, você toma decisões erradas, e todas elas partem de nossas escolhas. Não são os outros que escolheram por nós que as escolhemos. Talvez com quem você toma conselho para tomar uma decisão não seja o melhor conselho. Por isso que quando nós vamos decidir alguma coisa em igreja, eu reúno a minha diretoria, ou se é algo pastoral, eu reúno toda a minha equipe de pastores, porque a Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Irmãos, eu não vou tomar uma decisão arriscada sozinho. Eu vou levar para o conselho. Eu vou levar aonde eu tenha pessoas que tenha equilíbrio espiritual. E filtrar, mesmo ali na equipe de sabedoria, ainda assim eu tenho que orar, eu tenho que filtrar e saber realmente o que é o melhor para o nosso povo, o que é melhor para a nossa casa, o que é melhor para a nossa família. A decisão final caberá a mim. Mas
eu tenho uma multidão de conselheiros. Quando eu participo dessa reunião com a nossa equipe ministerial e eu ainda tenho alguma dúvida, o que eu faço? Eu ligo para minha cobertura nos Estados Unidos, solicito uma orientação dele, eu quero ver se vai bater com aquilo que eu estou escutando, ligo para 2, 3 pessoas, ou profetas, ou pastores diferentes, para que toda essa situação esteja na mesma direção, para que aquilo traga segurança numa decisão que vai envolver o povo de Deus. Eu não posso, no ímpeto, deu a louca na minha cabeça e, olha, irmãos, vamos vender a igreja. Por quê? Não, eu decidi. Não, isso não acontece. É na multidão de conselhos. Deus trouxe uma direção, a direção é clara, leva para a oração. Vamos orar com todos. Entenda, eu vou te falar algo. O teu sentimento é um péssimo conselheiro. Não vá pelos seus sentimentos. Sentimentos são péssimos conselheiros. Mas, em regra, são eles que ditam as nossas escolhas. Tome cuidado. Decisões erradas custam muito caro. Ló se moveu por aquilo que ele viu. Se moveu por vista. A Bíblia diz que nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós andamos por aquilo que nós cremos e ponto final. Mas, pastor, então todo mundo... É o que eu creio, é pela palavra, a base tem que ser a palavra. Quando você toma uma decisão por vista, a decisão é egoísta, é uma decisão apenas sua, é sua decisão. Ela é egoísta e nós não podemos ter e tomar decisões egoístas. Para dizer o mínimo. Afinal, Abrão era bem mais velho que o sobrinho, tinha todo o direito de estar no lugar melhor, mais tranquilo, porque já era idoso. Então, nem nisso aquele sobrinho pensou no seu tio. O coração, a Bíblia diz, o coração do homem, ele é enganoso e também é muito egoísta. Só existe um meio seguro de tornar nossas decisões na vida certas, assertivas. É pedindo a Deus conselho. Eu espero que você seja uma pessoa que já se cansou de tomar decisões erradas. Talvez você tenha sido uma pessoa que tem sofrido com as decisões erradas. Então hoje, dá um basta nisso. Dá um basta. A palavra em Salmos 32, versículo 8, diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. É Deus falando. Você quer orientação? Você quer andar numa direção clara, correta, decisão assertiva? Deixa eu te guiar. Deixa eu te orientar. Deixa eu ser os teus olhos. Quando você permitir isso, eu acredito que as suas decisões serão certeiras. Em todas as áreas, em todos os níveis. Você precisa decidir hoje de maneira assertiva. Parar com decisões erradas que têm custado muito para a sua vida. Se você parar para analisar onde você está hoje, e aqui eu vou falar primeiramente na questão material financeira. Se todas as suas decisões fossem acertadas, onde você estaria hoje, financeiramente falando? Se todas elas fossem acertadas. Você teria sua casa própria? Ou quantas casas você teria? Você teria seu carro próprio? Ou quantos carros você teria? Você teria uma continha na poupança? Ou você teria N ações e investimentos? Se todas as suas decisões tivessem sido assertivas dentro do Senhor. Familiar. Será que emocionalmente, se as suas decisões fossem assertivas desde o começo, você estaria vivendo a luta que você vive hoje no seu casamento? A luta que você vive com a sua família? Será que você estaria passando por isso se você tivesse tido um pouquinho mais de paciência?
um pouquinho mais de pé no chão, decisões erradas custam caro. Mas eu quero falar sobre a sua área espiritual. Se desde o momento que você se converteu, ou que era para ter se convertido lá atrás, e você postergou, foi empurrando, achou que era novo demais e que não precisava, aí agora que você entrega a sua vida a Jesus, quantas coisas você deixou para trás? O quanto se perdeu? Quantas pessoas deixaram de ouvir o evangelho através de você, que poderiam ter escutado e poderiam estar no céu, mas não estão por decisões erradas e escolhas erradas? Preço alto. Tudo tem um preço alto. Afinal, termos a vida eterna hoje, a Bíblia diz que foi pago um alto preço. Todas as decisões, elas têm um preço alto. Se elas forem certas, há um preço alto. Se elas forem erradas, elas custam caro. Talvez, na caminhada com Jesus, já era para você estar num nível espiritual sobrenatural, tremendo, mastigando prego e cuspindo fogo, mas não. Você vai tomando decisão errada, uma atrás da outra. E aí você entra no nanismo espiritual. Você não desenvolve, você não cresce, você continua minguado. Então pare hoje, em nome de Jesus, de tomar decisões erradas. Acerte. Está em dúvida? Para tudo. Para tudo, olha para o Senhor e diga: Senhor, eu não estou entendendo. Procure conselho de pessoas que têm sabedoria. Sabedoria. Quer uma coisa muito boa para você? Nem sempre os amigos são os melhores conselheiros. Nem sempre os amigos são os melhores conselheiros. Você vai ter que ter pessoas de confiança, que não, de repente, não são tão próximas, mas que você possa ligar, abrir o coração e falar: eu estou orando nessa direção, estou em dúvida. De repente, aquela pessoa, em um texto bíblico, ela poderá trazer uma luz para você. Aprenda. Pare de tomar decisões erradas. Deixe o Espírito Santo, que é o nosso melhor amigo, é o nosso amigo íntimo, nos orientar. Deixe o seu amigo, o Espírito Santo, falar ao teu ouvido e falar: olha, essa decisão não é certa, essa decisão é errada. E aí você vai andar de glória em glória, de vitória em vitória, até que o Senhor seja formado na sua vida, até que tudo no teu ser glorifique ao Senhor. Amém? Que nesta noite você tome a decisão certa. Decida-se por Jesus. Decida-se pelo melhor que Deus tem para a sua vida. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero poder abençoar a sua vida, como nós temos tentado fazer todos esses dias, todos esses anos. Nós temos orado por você, pela sua família, pela sua casa, e hoje não será diferente. A nossa alegria é ver você tomando decisões corretas, decisões acertadas. Olhe para o Senhor, autor e consumador da sua fé. Olhe para o Senhor, para que quando chegar o fim de todas as coisas, você pode dizer: combati o bom combate, acabei a minha corrida, acabei a carreira, mas eu guardo a minha fé, porque eu tomei decisões acertadas no Senhor. Sou feliz, porque o Senhor me ajudou, com a sua sabedoria, a andar certo, a andar no caminho correto. Que essa noite você possa ser visitado pela presença do doce Espírito Santo e reavalie as decisões, reavalie os questionamentos, reavalie as amizades, reavalie os projetos. Coloca tudo na mesa, pega tudo. Pastor, mas eu não tenho isso físico. Pega tudo, espiritualmente falando,
e joga. Joga na sua mesa. Convida o Senhor. Convida o Pai, convida o Filho, convida o Espírito Santo e mostra a Ele assim, está aqui, Senhor. São todas as minhas decisões e escolhas. Eu sei que muitas delas estão erradas. E eu percebo que algumas podem também estar erradas. Talvez uma ou outra esteja certa. Mas, Senhor, eu estou abrindo mão de tudo para que o Senhor me oriente, para que o Senhor me aconselhe, para que o Senhor me direcione. Eu não quero errar mais, ainda que eu errarei na minha caminhada, mas eu quero evitar os erros. Que o Senhor me ajude então na minha caminhada, para que se eu for errar, o Senhor me avise antes. Fala, filho, isso é um erro. Eu paro na hora. Eu paro na hora e me conserto com o Senhor. Amém? Que o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração essa noite, para que quando você começar o dia de amanhã, seja um dia novo. A decisão de acordar amanhã será uma decisão acertada, de dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e Ele tem o melhor para a minha vida. Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nosso Abba Pai, nosso Paizinho, nós pedimos perdão por nossas decisões erradas, por escolhas erradas, decisões e escolhas que têm nos feito sofrer, têm nos feito padecer, porque temos agido conforme o nosso coração, tomado decisões conforme a nossa visão, aquilo que temos olhado. E nós lembramos que Eva tomou uma decisão porque ela olhou, porque ela viu, e ao olhar aquilo, ela desejou aquilo. E aquela decisão dela custou um alto preço para eles, até serem expulsos de casa, serem expulsos do jardim do Éden, por uma decisão errada, por uma escolha errada. Senhor, ajuda-nos a não tomar decisões erradas. Se percebermos que algo está saindo fora da Tua vontade, Senhor, nos pare, nos faça refletir, nos faça olhar, nos faça reconhecer o nosso erro e que possamos pedir perdão, nos arrepender, levantar a cabeça, olhar para o Senhor e continuar em frente. Senhor, eu quero abençoar os meus irmãos, abençoar aqueles que me escutam, aqueles que me assistem, Senhor, neste dia. Que este seja um marco de uma virada radical de escolhas certas, de se submeter a uma cobertura, a uma direção, a aprender a ouvir a voz de Deus, não andar por vista, mas andar por fé. Que assim seja estabelecido em o nome do Senhor Jesus. Senhor, se nós tivermos cometido pecado, que o Senhor nos perdoe, nos purifique, nos limpe, tire de nós todo e qualquer desejo de permanecer no erro, de ter um coração endurecido, um coração não ensinável, tira de nós. Nós queremos estar no centro da Tua santa vontade. Que a Sua boa mão esteja sobre nós, nos orientando. Assim nós te agradecemos por este dia, por este culto. Que o Senhor fique com os meus irmãos, em o nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, que Deus possa te abençoar neste dia. Lembrando que amanhã, abra o aplicativo, segunda-feira, tem a nossa Sala Souza, segunda, quarta e sexta, que tem sido uma bênção. Hoje, domingo, 9 horas da manhã, nós tivemos a nossa primeira sala, e eu creio que foi uma bênção. E eu espero te encontrar domingo também, às 9 horas da manhã, antes do nosso culto da noite. Amém? Quinta-feira, nós temos uma palavra abençoada. Você não pode perder. Já não é dentro do tema do Duro de Matar, já é o nosso Tadel.
que é o treinamento avançado de liderança. Será uma palavra poderosa. Então fique atento para receber um pouco mais de Deus. Deus abençoe. Fique em paz, em nome de Jesus.